Começa agora mais uma edição do podcast RIC Rural na Pan News do Paraná, emissora do Grupo RIC, onde eu, Sérgio Mendes, converso com personalidades do agro paranaense nacional para que o agronegócio, o setor que produz alimentos, aquilo que a gente come, toma café da manhã e janta, seja mais conhecido e também compreendido. A gente sempre fala aqui com personalidades do estado do Paraná e também de abrangência nacional, justamente para trazer essas informações para você que nos ouve, tanto para o agricultor rural quanto para a população em geral. No RIC Rural Podcast de hoje, eu convidei o chefe da Embrapa Soja de Londrina, o Dr. Alexandre Nepomuceno, para falar sobre os 50 anos da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que foi comemorado no último dia 26 de abril. Doutor Alexandre Nepomuceno, muito obrigado por aceitar nosso convite e estar aqui hoje falando aos ouvintes do podcast RIC Rural. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Uma satisfação estar com vocês aqui. Bom, doutor, eu queria começar o nosso papo pedindo para o senhor falar um pouco o que é a Embrapa. Como eu disse, a gente não tem um público só de produtores rurais, e a Embrapa é uma importante instituição que faz com que o agronegócio, a produção agrícola e pecuária se transformou no que a gente vê hoje aí. Queria que o senhor falasse o que é a empresa, então. Bom, a Embrapa é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Nós somos uma empresa pública, uma estatal, mas nós somos o braço científico do Ministério da Agricultura. A Embrapa vai ficar ligada diretamente ao Ministério da Agricultura e nós completamos agora, como você sabe, 50 anos. A Embrapa foi criada em 1973. E hoje aí estamos aí com uma história que a gente pode comentar alguma dos avanços que a ciência e o investimento em pesquisa agrícola trouxe para o nosso país. Então, nessas 5 décadas, que avanços que o senhor consideraria, entre tantos importantes que nós tivemos aí na produção de alimentos no Brasil, que avanço o senhor consideraria importante colocar aqui para a gente? Tem muita coisa, Sérgio. Nas décadas que precederam a criação da Embrapa, e não é só a Embrapa, é o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, que envolve também as instituições estaduais de pesquisa, as universidades. A Embrapa liderou esse processo a partir da década de 70. Antes, nós éramos um país importador de alimentos. O Brasil dependia muito de importação para manter alimentos a custos aceitáveis para a nossa população. E houve uma visão na época do governo, com as dimensões continentais do nosso país, que seria preciso desenvolver toda uma tecnologia nacional, por nós sermos um país tropical, e a agricultura desenvolvida no mundo naquela época era principalmente em áreas subtropicais, nos países do hemisfério norte. Então houve todo um investimento com a criação da Embrapa, um investimento em formação de pessoas. Eu acho que o principal asset que a gente fala da Embrapa hoje são os cérebros, e sempre foi. Não adianta nós termos equipamentos, termos estações físicas, campos experimentais, se você não tiver pessoas pensando estratégias para resolver os problemas da agricultura brasileira, para trazer know-how para a nossa agricultura. O que a Embrapa fez nesses 50 anos? A Embrapa principalmente tropicalizou algumas culturas importantes, como a soja. Eu acho que a soja talvez tenha sido um dos produtos que alavancou tudo que a gente vê hoje no grande agronegócio brasileiro. Porque foi a partir ali da década de 70, 80 e 90 que nós adaptamos as variedades de soja para as regiões de Cerrado. O Cerrado era uma área que tinha muito pouco valor no Brasil. Então, inclusive o Norman Borlaug, que foi o prêmio Nobel da Paz, ele mesmo falou lá atrás, na década de 70, 80, se eu não me engano, que ninguém nunca produziria no Cerrado. E eu tive a grata satisfação de, no ano 2003, se eu não me engano, ele esteve aqui em Londrina, na Embrapa Soja, e reconheceu que ele estava errado. O que a Embrapa fez? A Embrapa adaptou variedades de soja que antes podiam ser plantadas só no sul do Brasil,
né? Se você trouxesse variedades daquela época para regiões perto do Equador, nessas variedades ficavam muito pequenas e produziam quase nada. Mas não foi só adaptação, não foi só mexer com a genética das variedades, foi toda a construção que se fez no solo dos cerrados, né? A correção da acidez, né? O aumento da fertilidade. E por que eu estou falando da soja? Não é porque eu sou o chefe aqui da Embrapa Soja, mas a soja alavancou todo esse desenvolvimento do cerrado, que depois da soja veio o milho, veio o algodão, né, veio a indústria de carnes. Hoje o Brasil é o maior exportador de carnes do mundo, né, o maior produtor de carnes do mundo. Né, e então não é só a produção de grãos puramente exportar, né, é a agregação de valor que realmente gera, né, empregos, gera divisas para o nosso país. Hoje, falando exclusivamente da soja, 40% das receitas cambiais vem dessa cultura. O que é bom, o que é ruim, por um lado, né? Por que eu falo que pode ser ruim? Porque a gente tem que agregar valor. Hoje, nós estamos colhendo uma safra de 153 milhões de toneladas de soja, metade disso vai para fora. Então, pensando no futuro, né, a gente teria que agregar mais valor, como a gente já vem agregando na produção de carnes, principalmente, né, de peixes, de frango e de suínos. Mas existe toda uma revolução à frente, que a Embrapa está muito atenta a ela, né, que é a mudança que a gente vive no planeta. A gente está mudando de uma economia fóssil para uma economia de química verde. E produtos da agricultura, como óleo de soja, óleos vegetais, vão certamente substituir boa parte do que hoje vem de produtos que são feitos à base de petróleo, né, desses combustíveis fáceis. A gente já vê pneu sendo produzido à base de óleo de soja, a gente já vê aviões sendo testados com óleo de soja, mas não são óleos de soja normais, são óleos de soja que foram modificados geneticamente. Mas eu não queria falar só da soja, né? A Embrapa, ela tropicalizou, nesse momento, por exemplo, a Embrapa está tropicalizando o trigo. No Brasil sempre foi deficitário nas suas necessidades com relação ao trigo. A gente importa muito trigo, né? Metade do nosso trigo vem sendo importado principalmente na Argentina. Esse ano nós estamos produzindo mais de 10 milhões de toneladas, o nosso consumo está em torno de 14 milhões. Então, com as variedades que a Embrapa está desenvolvendo, adaptadas às regiões de cerrado, nós batemos agora o recorde, o ano passado, de 9.500, 9.600 quilos por hectare de trigo irrigado, mas é um recorde mundial. Ninguém nunca fez isso, ninguém nunca produziu trigo em áreas tropicais nessa escala de produtividade. E a Embrapa está... E onde foi essa produtividade do trigo? Nas regiões de Cerrado, foi ali perto, na região, ali em volta do Distrito Federal. Tá? Não sei exatamente o nome da cidade, mas foi por ali. E são vários produtores que estão já utilizando essas variedades que foram tropicalizadas, né? Mas tem coisas que a gente fica falando muito em grãos, mas eu acho importante fazer esse comentário. Na década de 70, quando a Embrapa foi criada, a gente trabalhava de A a D. Hoje a gente trabalha de A a Z. Né? Até uma observação aqui, seria importante que o orçamento da Embrapa acompanhasse, né, esse crescimento nas atividades, porque o Brasil tem uma biodiversidade assim, incrível. E a gente tem que aproveitar mais essa biodiversidade. E a gente tem tentado fazer isso. Eu vou dar um exemplo assim que as pessoas às vezes não param para pensar. Eu sou gaúcho, né? Eu moro aqui no Paraná há 33 anos, mas na minha infância eu nunca tinha ouvido falar do açaí. Açaí é uma planta lá do norte do Brasil, bastante conhecida lá no Pará, na Amazônia. É uma planta que era extrativista. E a Embrapa criou um programa de melhoramento para desenvolver variedades de açaí. Hoje nós temos a variedade BRS Pai d'Égua, que é uma variedade de porte mais baixo, que pode ser plantada quase que como uma lavoura, né? E hoje o Brasil consegue produzir açaí na escala, está exportando para a Europa, está exportando para os Estados Unidos, e você viaja o Brasil todo, em cada esquina tem uma sorveteria, tem alguma coisa vendendo açaí. Qual que é o meu ponto aqui? Criar valor, agregar valor, né? Manter aquelas populações nessas regiões produzindo essa fruta, né, gerando emprego, gerando divisas, né? Então, esse é um pouco que a Embrapa faz. Eu vou te dar um outro exemplo.
o bacalhau brasileiro, que é o pirarucu, né? Esse peixe aí, se nós descuidássemos, ele ia para a extinção, porque estava sendo muito coletado na natureza através de extrativismo. A Embrapa criou um programa de manejo, está criando um programa de estudo da diversidade genética para fazer um programa de melhoramento do pirarucu para criação em cativeiro, né? Então são coisas assim que o setor público faz, né? Ninguém, o setor privado não faz. E aí vem também, eu acho que falar um pouco para onde a Embrapa está indo, né? Eu acho que é importante comentar isso. Se você olhar os países desenvolvidos, e eles são desenvolvidos muito porque tem essa parcerias público-privadas. Então, o que tem que aumentar um pouco também aqui no Brasil, e nós com a Embrapa, e a gente está vendo que isso está mudando, o empresariado do agronegócio está tendo essa visão, é de fazer essas parcerias com o setor público. O setor público alavanca ideias que muitas vezes ninguém quer investir, né? E aí o setor privado vem e complementa. Então, nós temos que ter, numa empresa como a Embrapa, né, sim, recursos públicos no montante que seja importante para alavancar todos esses exemplos que eu te dei, né? Mas também eu acho que o setor privado brasileiro, que tem ganhado tanto o agronegócio, também tem que pensar no investimento em ciência e tecnologia. Não só no curto prazo, viu, Sérgio? Médio e longo prazo. Tem tecnologias que às vezes levam 10, 15 anos. Vamos falar da soja. Se eu chegasse para empresários na década de 70, vamos plantar soja no Cerrado, eu ia chamar a gente de louco, né? Então foi a visão da ciência, né? Essa visão que é possível modificar o solo, adaptar as variedades, como a gente fez com a soja, como a gente está fazendo com o trigo, né, que levou hoje essa pujança que é o agronegócio brasileiro, que é responsável aí, direta e indiretamente, por 50% do PIB nacional, 50% dos empregos, direta e indiretamente, acabam vindo, né, do agronegócio brasileiro. É legal falar que a Embrapa, essas associações com as cooperativas, né, o quanto que não cresceram as oportunidades, os novos trabalhos, as pesquisas, o desenvolvimento por região com as cooperativas, né, trabalho forte com elas, principalmente agora que a atenção toda voltada para a produção de alimentos de uma forma sustentável, né, doutor, porque a gente necessita disso até por uma questão de sobrevivência, porque o mundo pede esse selo, né, de alimentos produzidos de forma sustentável. E a Embrapa tem, de fato, essa vertente aí, né? Eu aproveito e pergunto se essa é a nova ordem para a pesquisa agrícola e pecuária, e que desafios vai ter aí pela frente, então, doutor? Ó, Sérgio, eu sempre brinco assim, sustentabilidade é uma palavrinha que veio com a fundação da Embrapa. A gente sempre trabalhou com sustentabilidade, né? Mas realmente, com as mudanças climáticas aí, né, toda essa necessidade de você reduzir emissões, garantir a sustentabilidade. Quando a gente fala sustentabilidade, ela tem que ser social, ambiental e econômica. Nesse tripé, se for só uma ou outra, provavelmente ela não vinga. E a gente vem trabalhando com isso desde a criação da Embrapa, né? E essas parcerias com o setor, com os produtores, com as cooperativas, aqui no Paraná a gente tem uma parceria muito grande com as cooperativas estaduais, não só no Paraná, né? Ela ajudou a alavancar tecnologias como o plantio direto. Hoje o Brasil é líder mundial no plantio direto. 70% da área do Brasil usa o plantio direto, né? O plantio direto, e aí eu tenho participado muito em eventos internacionais. Semana retrasada eu estava na França, eu tenho participado aí em reuniões que as embaixadas brasileiras têm feito com a Apex para justamente divulgar a sustentabilidade da agricultura brasileira, né? Tem muitos interesses, assim, mas a agricultura brasileira é solução, ela não é problema. Então não adianta mais eu ir lá numa reunião na União Europeia e mostrar uma foto de plantio direto. Eu tenho que mostrar que o plantio direto brasileiro, e os dados aqui da Embrapa, né, nós temos vários trabalhos publicados em revistas internacionais, mostram que o sequestro de 3 a 7 toneladas de CO2 equivalente por hectare por ano fazendo plantio direto. Isso tem que ser computado. Tá? Quando eu faço a fixação biológica de nitrogênio, ou seja, eu não uso nitrogênio à base de petróleo, eu não faço emissões de óxido nitroso, que é 300 vezes mais poluente que o CO2,
O ano passado, aí, essa safra, a gente plantou 43 milhões de hectares de soja, a gente deixou de jogar para a atmosfera 200 milhões de toneladas de CO2 equivalente. Dados aqui da equipe da doutora Maria Ângela Hungria, doutor Nogueira, né, que são cientistas reconhecidos. Então, a gente tem que mostrar isso lá fora. Eu vou te dizer, quando eu assumi aqui a chefia, eu tinha saído recém um artigo científico, numa revista importante sobre meio ambiente. O título é mais ou menos assim: emissões de gases de efeito estufa da cadeia produtiva da soja no Brasil. Eu fiquei, mas peraí, não é na Argentina, não é no Canadá, não é nos Estados Unidos, é no Brasil. Aí você olha o artigo e não tem lá o plantio direto, não tem lá fixação biológica de nitrogênio, não tem manejo integrado de pragas. O Paraná, nos últimos 5 anos, reduziu pela metade a aplicação de inseticidas nas lavouras de soja. Ao reduzir pela metade, você reduziu pela metade o uso de diesel, que faz emissões. Você usou pela metade o próprio inseticida, que, para ser produzido, produz emissões. Então você tem que computar e mostrar que essas tecnologias de ponta que o Brasil usa na agricultura, na verdade, reduzem emissões, e nós somos o único país hoje no planeta, veja bem, no planeta, que consegue produzir 365 dias por ano, podendo ter até 3 safras, dependendo da região, dos sistemas de produção, ou seja, fazendo fotossíntese. Pega o CO2 do ar, descarboniza, né, o planeta, produz alimento e pega esse carbono e joga no solo na forma de sequestro de carbono. Então, a Embrapa tem criado programas, nós aqui na Embrapa Soja criamos o soja baixo carbono, nós já temos a carne carbono neutro, que são certificações que mostram, o nosso está sendo construído, que mostram em números o quão sustentável é a agricultura brasileira, né? Então, esse é um pouco do papel que a Embrapa tem tido ao longo dos anos, né? Que é trazer essas práticas para os produtores, e aqui um parênteses, né? Todas essas práticas, elas não reduzem a produtividade, ao contrário, plantio direto, se a gente vê a safra passada, e eu tenho os dados aqui, a gente acabou de publicar, viu, Sérgio, que a gente tiver interesse, contacte aqui em Embrapa Soja, nós tabulamos os dados das perdas dos estados do Sul, mais o Mato Grosso do Sul, agora nessa safra 21-22, que foi a maior seca dos últimos 93 anos. Os estados do Sul perderam mais de 15 bilhões de dólares de soja que não foi colhida. Paraná e Rio Grande do Sul reduziram pela metade, né, o número de sacas colhidas por hectare. Então, práticas como o plantio direto, e a gente observou isso, os produtores que faziam o plantio direto da melhor forma possível foram os que praticamente não perderam, né? Então, essas práticas, além de serem sustentáveis, né, do ponto de vista de redução de emissões, etc., produzir alimento, elas também ajudam você a manter a produtividade em altos níveis, principalmente quando tem situações assim de estresses do meio ambiente, né? Pois é, isso está mais que provado, né, que essas práticas de integrar produção de alimentos né, em várias, numa área só, fazendo essa integração com pecuária, lavoura e às vezes até floresta, e o produtor, ainda tem muito produtor resistente a essa prática, e os números mostram, como você acabou de falar agora, né? Então a gente vê fica uma interrupção. O produtor, ele tem consciência de toda essa tecnologia que vocês estão produzindo nas Embrapas do Brasil? Se você quiser falar sobre a sua Embrapa Soja de Londrina também, o produtor chega para ele com uma clareza, porque acabamos a gente sempre vê, eu também já viajei bastante, o Brasil não se vende bem lá fora nas suas práticas ambientais, ele não tem eu me incluo nisso porque aqui dentro do Brasil mesmo, no Paraná, o que a gente se esforça para comunicar alguma coisa para as pessoas entenderem, a gente precisa aprender mais a comunicar para o leigo, para o urbano, para aquele que desconhece a rotina de um produtor rural, uma rotina de uma Embrapa, né? Então a gente vê que também lá fora é uma situação que converge, né? Porque o Brasil não se vende bem. O produtor, então, recebe essas informações como deveria ou ainda precisa fazer algum trabalho, doutor Alexandre? Esse é um trabalho constante, Sérgio, né? A Embrapa, desde a sua criação, sempre teve uma forte
ação em cima de transferência de tecnologias, principalmente em parceria com as empresas e com cooperativas, né? A gente passa essas tecnologias para os técnicos que passam para os produtores. Mas a gente também tem muito produtor vindo falar diretamente conosco. A gente não pode esquecer, né, que o Brasil é um continente, né? A diversidade de ambientes e de produtores, né? Até ontem eu estava em São Paulo numa reunião, nós estávamos comentando, né? Alguém falou, os pequenos produtores, mas pequeno produtor depende, né? No Cerrado, um produtor com 500 mil hectares é um pequeno produtor. Tu vai lá para o Rio Grande do Sul, né, o cara é um grande produtor, né? Então, depende, nós temos uma diversidade muito grande de climas, de solos, de tipos de produtores. E a Embrapa tem feito um trabalho muito grande em sim divulgar as suas tecnologias, né? E nesses diferentes níveis, não só do A D, que eu te falei, que começou principalmente com a questão de produção de grãos e produção de pecuária, né? Mas toda essa diversidade de situações aí que as pessoas nem imaginam, né? Eu te dei um exemplo aí do açaí, do pirarucu, né? O que aqui na Embrapa Soja, quando a gente assumiu, a gente criou alguns eixos de ação, né? E esses eixos, né, que é o da soja baixo carbono, da genética avançada, né, usar as tecnologias de ponta nos nossos programas de melhoramento para acompanhar, dos bioinsumos, que é também uma coisa que a gente sempre usou, mas agora cada vez mais, né, e tem essa transversalidade com a questão de redução de emissões, quando você usa esses produtos, esses bioinsumos, né? E o da agricultura digital, né? Esse aí é o que é o mais famoso, todo mundo conhece, né? Que é o blockchain, é o drone, é o sensor que você identifica em tempo real a presença de pragas, a falta de água, etc. Mas essa transformação digital, e aí onde que eu quero chegar, onde tu falou, ela está vindo também na transferência de tecnologia. A Embrapa hoje está com vários cursos, né? Nós fizemos o nosso primeiro, que é um curso de análise da estrutura física do solo, que é o curso DRESS. Né? Quem tiver interesse, entre no site da Embrapa Soja, você pode ter acesso a um treinamento, educação à distância, EAD. Né? Nós temos vários cursos na Embrapa como um todo, e a Embrapa Soja está com seus primeiros cursos entrando online. Esse do curso DRESS é um deles. E aí vem um pouco nisso aí que tu está falando, é divulgar para uma gama maior de produtores, né, em todo o país. Essas tecnologias, a pandemia ajudou muito, né, a gente viu, né, a divulgar. Bom, nós estamos aqui, né, fazendo essa entrevista aqui online, né, eu acho que realmente a pandemia nesse ponto veio a ajudar o uso dessas ferramentas tão importantes de comunicação em massa, né. Então a Embrapa tem também feito um esforço, né, de usar essas novas ferramentas, fazer esses treinamentos, né, mas também nada substitui o presencial, né, a gente tem também vários cursos presenciais, né, tem cursos híbridos que o pessoal faz uma parte online, depois vem aqui para poder ver realmente esses exemplos no campo. Uma das coisas que a gente fez aqui na Embrapa Soja, viu, Sérgio, é transformar a nossa fazenda experimental, ela tem 350 hectares, a gente está terminando de transformá-la numa fazenda toda conectada, que é para atrair os parceiros para vir aqui desenvolver seus aplicativos, seus algoritmos, seus sensores, né, seus equipamentos, né, com essa transformação digital na agricultura, com essa conectividade que vem ajudar o nosso produtor no seu poder de decisão, né, reduzindo custos, né, aumentando a sua eficiência, né, mostrando aí como a traceability, né? Traceability, faltou a palavra em português aqui agora, mas de mostrar que o produto feito na área produtiva rural brasileira, para mostrar para os nossos compradores lá fora que sim, isso é feito, né, em condições sustentáveis. Tem coisas aí, falando mesmo aqui no Brasil, lá fora, por exemplo, o Código Florestal brasileiro, a maior parte das pessoas, mesmo aqui no Brasil, não conhece. Elas não sabem que o produtor aqui no sul do Brasil tem que preservar 20% da sua área, como se você tivesse uma casa com 10 quartos e 2 você tinha que deixar fechado, não pode usar. Né? E aí quando você fala de preservação de vegetação nativa e você somar
por lei, o que é obrigado no Brasil, no norte 80%, na região central ali 35%, 20% de repente da área, aqui no sul 20%. Se somar isso, dá maior que todos os países europeus juntos, em termos de área total, né? O Brasil usa 20% da sua área para produção de grãos, né? Estados Unidos, Europa, usam mais de 60% para a produção de alimentos, né? Eu também conversando com o seu colega da Embrapa Territorial, Gustavo Espadotti, falei para ele, mas por que nós, jornalistas, não utilizamos mais as informações que vocês têm, principalmente os mapas que ele tem lá, né? Que mostram bem, dão uma radiografia da ocupação do solo brasileiro, e é bem isso que você falou, né? Essa quantidade de áreas preservadas e o produtor não recebe um tostão por não mexer naquela área, né? Então tem ainda e ainda recebe um dedo no nariz, falando que ele é um desmatador, que ele é um envenenador, que ele é um causador do efeito de estufa, né, do gás de efeito estufa, enquanto está tendo a soja lá, o carbono que ia detonar a nossa atmosfera está indo lá para o solo e sendo fixado lá embaixo. Essas coisas a gente fica bem apaixonado em falar e divulgar cada vez mais, de uma forma bem incansável. E eu vou já, viu, vou falar com a Lebna aí, vou programar uma pauta aí nessa digitalização da fazenda da Embrapa aí para o RIC Rural, viu? Porque é uma baita pauta para ser mostrada, porque isso é colocado à disposição para o agricultor e a gente tem muito que divulgar isso mesmo. Mas olha, agradeço aí o doutor Alexandre Nepomuceno, chefe da Embrapa Soja de Londrina, no podcast RIC Rural de hoje, falando aqui sobre esses 50 anos da Embrapa, toda a contribuição que a Embrapa deu ao agro do Brasil, assim, nesses 50 anos, e eu aqui estou vendo aqui que o presidente da Embrapa, o Celso Moretti, ele na entrevista lá do aniversário, ele disse que o lucro social em 2002 da Embrapa foi de 125,88 bilhões de reais, né, que foi gerado a partir do impacto econômico no setor agropecuário, através de 172 tecnologias e 110 cultivares desenvolvidas pela Embrapa. São números extraordinários que eu conheci esses números nessa divulgação no dia 24 do mês passado, quando ele falou que são números né? De cada real investido na Embrapa, a Embrapa retornou R$34 para a sociedade, né? Então, foi um dos números que o nosso presidente Celso Moretti, que deixou o cargo agora, né, após seu mandato e ter feito um grande trabalho. Nós temos a primeira mulher presidente da Embrapa, né, a doutora Silvia Massurrá, né, está assumindo essa semana, né, a presidência da Embrapa. Então, vislumbramos aí grandes avanços. Nós vivemos várias revoluções tecnológicas, Sérgio, na agricultura digital, na genética, e a Embrapa está muito atenta a isso, trazendo essas tecnologias para o nosso produtor, para que boa parte dos ganhos do nosso produtor não vá embora em forma de royalties para os países que desenvolveram essas tecnologias, que nós desenvolvamos essas tecnologias aqui no Brasil, no setor público, no setor privado, né, empresas nacionais, que é muito importante isso também. Muito obrigado, Alexandre Nepomuceno, chefe da Embrapa Soja de Londrina, no podcast RIC Rural de hoje. Uma boa semana, final de semana e uma boa semana que vem, enfim, um bom restinho de ano aí para o senhor e que traga sempre boas notícias aqui para nós. Nós vamos estar antenados em buscar essas notícias e divulgar aqui. Muito obrigado, viu? Um bom dia. Eu agradeço, Sérgio, estamos sempre à disposição de você e do RIC Rural. Muito obrigado.